Olá, turma! E na aula dessa semana nós vamos finalmente terminar o entendimento sobre a citologia. Agora chegou a vez de entender as estruturas do núcleo e suas funções, conhecer os processos de divisão celular e o ciclo celular e também relembrar os princípios básicos da perpetuação dos seres vivos, o seu material genético, as etapas de transmissão dos caracteres hereditários. Então, pega o teu material para a gente começar a fazer as nossas anotações e bons estudos sobre o núcleo das células e os processos de divisão celular. O núcleo é uma estrutura presente nas células eucarióticas e responsável pelo controle de todas as funções celulares. Como você pode ver no esquema de uma célula animal aí na tela, destaco o núcleo na cor lilás e já quero definir aqui para vocês essa estrutura arredondada que vai estar abrigando quem? Os cromossomos. Mas qual é o motivo dessa estrutura, como você pode ver na imagem arredondada, abrigar os cromossomos? Porque além de comandar as funções vitais da célula, ele também é responsável por controlar o mecanismo da reprodução. Para facilitar, quem é o núcleo celular? Você responde a estrutura presente nas células eucarióticas. Então, essa estrutura arredondada que abriga os cromossomos vai estar presente nas nossas células, nas células de todos os animais, nas células dos fungos, dos protozoários, das plantas. Resumindo, em todas as células de seres vivos do tipo eucariótica vão existir um núcleo. E essa estrutura, quimicamente falando, ele é formado por DNA e proteínas. Então você tem todo o processo de construção genético dos cromossomos por meio de DNA, RNA e proteínas responsáveis por essa função, guardado, abrigado em uma estrutura delimitada, melhor dizendo, protegida por uma membrana dupla. Sim, aquela membrana semelhante à membrana da célula. Não confunda. Estamos falando aqui da carioteca, que é a membrana nuclear, e não a membrana celular, membrana plasmática que aprendemos anteriormente. É semelhante à membrana plasmática, a membrana da célula. Uma membrana dupla, uma camada lipoproteica, porém agora dentro do citoplasma, chamada de carioteca, abrigando as estruturas responsáveis por funções vitais e por funções de reprodução. Antes de conhecermos de fato as estruturas do núcleo, é importante entendermos que a maioria das células eucarióticas são mononucleadas, isto é, apresenta apenas um núcleo, mas também existem células binucleadas, com 2 núcleos. Um exemplo disso é os protistas ciliados, como você pode ver aí na segunda imagem do canto esquerdo abaixo da tela. Certo? Um exemplo dos mononucleados são neurônios do nosso pensamento e os leucócitos, que são os glóbulos brancos, como você pode ver aí, né? Na imagem acima no canto inferior da tela. Então também existem células multinucleadas, são as que têm vários núcleos, como por exemplo as células musculares, estriadas esqueléticas, e células sem núcleo, são aquelas que na verdade elas nascem com o núcleo, mas perdem o núcleo durante a diferenciação celular. E um exemplo prático disso são as hemácias humanas, que são células anucleadas. Chegamos nas principais estruturas do núcleo. Como você pode ver, o núcleo ele é constituído pelo envelope nuclear, pelo nucleoplasma,
pela carioteca e pelo nucleolo, que nós vamos discutir cada estrutura dessa a partir de agora. Então, a primeira estrutura, como eu falei, como você pode ver aí na imagem, chamada de envelope ou envoltura, envoltório nuclear, é mais conhecida por nós como carioteca ou membrana nuclear. Entrando no núcleo, após essa membrana, nós vamos nos deparar com um nucleoplasma ou com um líquido ou suco nuclear chamado por nós de cariolinfa. No meio de toda essa cariolinfa, nós vamos ter a cromatina, que nada mais é do que futuramente os cromossomos, e uma outra estrutura arredondada chamada de nucleolo. Tanto a cromatina como o nucleolo vão estar mergulhados em meio a esse nucleoplasma, a esse suco nuclear, a essa cariolinfa, e protegidos, delimitados pela membrana, o envoltório nuclear ou a carioteca, que, como você pode ver na imagem, ela apresenta um complexo de poros pelos quais irão se comunicar com as estruturas, com as substâncias e com as organelas do citoplasma. A imagem que você vê na tela retrata melhor cada estrutura do núcleo. Porém, agora eu quero conversar com vocês sobre o envelope nuclear, ou envoltório, ou carioteca, como você queira chamar. Ele é responsável por separar o material nuclear do citoplasma. Então, ele protege o que está no núcleo para não se misturar com o citoplasma. E para isso, ele precisa ser formado por duas membranas lipoproteicas, cada uma delas com organização estrutural semelhante às demais membranas celulares, aquelas membranas plasmáticas que estudamos anteriormente. Então, entre essas membranas, veja na imagem, existe um espaço ou espaços denominados espaços perinucleares, ou também popularmente conhecido como poros. Mas vamos primeiro entender que a membrana externa do envelope nuclear, ela comunica-se com o retículo endoplasmático granuloso e, como ele, apresenta ribossomos aderidos em sua superfície. Voltando a esse envelope nuclear, ele apresenta uma composição de poros, também conhecidas como anule, e que, delimitando espaços pelos quais vão ocorrer trocas de substâncias entre o núcleo e o citoplasma, em cada poro vai haver um complexo de proteínas que vai regular justamente essa entrada e saída de substâncias, de modo a que haja um controle sobre tudo que entra e tudo que sai no núcleo da célula. Após essa carioteca, que nós já entendemos, eu chego na cariolinfa, ou nucleoplasma, que é constituído de substâncias químicas como íons, enzimas, moléculas de ATP, de energia, tudo isso dissolvidos em água, proteínas e até outras moléculas orgânicas, como a própria cromatina e o nucleolo, que são estruturas do núcleo, vão estar dispersas nesse líquido gelatinoso. Então, só para você entender o destaque aí das moléculas orgânicas para a cromatina e o nucleolo, esse termo cromatina, ele é derivado do grego chroma, que vai significar cor, e ele foi empregado logo no início do estudo das células, quando os cientistas verificaram que o núcleo se tinge com determinados corantes básicos. Claro que hoje se sabe que a cromatina consiste em DNA, associado a proteínas histonas, e é o material genético, é o material que forma cada um dos cromossomos. A cromatina, ou o DNA, como eu disse, são genes, é o material genético. A constituição dele, como nós já aprendemos, o nome ácido desoxirribonucleico,
vem associado às proteínas histonas e, na verdade, o grupo fosfato, o açúcar e as bases nitrogenadas que nós já estudamos anteriormente. É interessante entender uma coisa, que na intérfase, que é o período em que a célula ela não está em divisão, essa cromatina ela vai se apresentar como fios muito longos e finos. Então, não é possível visualizar cada fio individualmente. Mas quando essa célula entra em processos de divisão celular, que nós vamos ver já já, é que se consegue ver de fato a formação dos cromossomos individualizados, pois irá ocorrer o que chamamos de condensação da cromatina, união, né? Que se torna mais curta e espessa. Então, se a gente observar ao microscópio cortes corados do núcleo interfásico, verificam-se dois tipos de cromatina. A heterocromatina, que corresponde a regiões mais coradas da cromatina, pois os filamentos estão mais condensados, e a eucromatina, que corresponde às regiões menos coradas, pois os filamentos estão menos condensados. Então, essa eucromatina corresponde aos locais onde os genes estarão ativos para o processo de transmissão das características ou desse material genético. Então, como eu disse, na intérfase não há divisão, então os cromossomos fios longos e finos. No momento em que a célula se prepara para a divisão, os cromossomos individualizados, fios condensados, curtos e espessos. Você também pode ter aí dentro, né, como estruturas orgânicas imersos a essa cariolinfa, o nucleolo, que nada mais é uma região mais densa, uma estrutura no interior do núcleo, não delimitada por membrana, que se cora mais intensamente com corantes básicos, que é chamada de nucleolo, como a gente está conhecendo. É um local de intensa síntese de um tipo de ácido nucleico, que é o ácido ribonucleico, RNA, né, chamado de RNAR. E essa síntese ocorre em certas regiões de determinados cromossomos, denominadas regiões organizadoras do nucleolo, onde estão os genes responsáveis por esse processo aí da transmissão do material genético. Então, logo após a sua produção, o RNA ribossômico associa-se às proteínas, formando grãos de ribonúcleoproteínas que irão compor os ribossomos. Esses grãos eles vão permanecer por algum tempo próximo ao local de sua síntese e depois, claro, sai do núcleo pelos poros que conhecemos em direção ao citoplasma. Então, passando pela carioteca, como eu falei para vocês. Enquanto isso, novos grãos eles vão sendo formados no nucleolo, repondo o que estão saindo do núcleo, e o nucleolo corresponde, portanto, como eu disse, à região de grande concentração de ribonucleoproteínas e de RNA ribossômico. Como você pode ver no esquema na tela, você vê aí justamente a organização do DNA se transformando em cromatina. Como você pode ver, isso é o período que a célula não está em divisão. Lógico que você vê aí a cromatina se apresentando com fios muito longos e finos, está aí onde tem a palavra abaixo DNA. Né? É possível visualizar cada fio individualmente, né? Sendo que quando a célula vai entrar em divisão, é que a gente já consegue chegar nesse estágio aí que você pode ver do cromossomo condensado. Mas para que essa síntese aconteça, né, essa produção, é preciso que a célula entre no processo de divisão e que o RNA ribossômico ele consiga se associar às proteínas chamadas de histonas e que vão formar cada grão de ribonucleoproteínas, como você pode ver aí, compondo os ribossomos, certo? E aí, esse material genético que era cromatina irá se condensar e se transformar em cromossomos.
Só para relembrar que eu posso encontrar no interior do núcleo. Então, os cromossomos. O carro-chefe para isso é a cromatina, que é onde estão os genes. Em cada gene, nós temos moléculas de DNA associadas a um RNA ribossômico, que após a sua produção irá se unir a proteínas do tipo histones. E esse DNA é quem irá comandar as atividades celulares e conter, claro, todas as informações genéticas ou características hereditárias. Dessa forma, nós concluímos o entendimento sobre as estruturas do núcleo. Claro, desde a carioteca, entrando para a cariolinfa, onde estão imersos aí a cromatina e o núcleo. A sua mente pode estar se perguntando, mas como é que uma estrutura transmite características de uma célula para outra? Então, é óbvio e evidente que para todo esse processo acontecer, irá obedecer ou seguir etapas. Então, toda a transmissão ou a passagem de características de uma célula para outra exige um trabalho de replicação que segue etapas. Para você entender melhor, antes do início da divisão celular, cada molécula do DNA do núcleo ela vai sofrer uma duplicação, que vai resultar em duas novas moléculas idênticas a que lhes deu origem, como você pode ver aí na imagem. Isso garante que as células resultantes da divisão elas possam receber o material genético idêntico ao da célula inicial. A duplicação do DNA ela é chamada semiconservativa, pois cada DNA recém-formado tem uma das fitas de polinucleotídeos da molécula mãe. E para que ocorra a duplicação semiconservativa do DNA, as fitas elas se desenrolam e a dupla hélice se abre pela ação de enzimas chamadas helicases. À medida em que o DNA sofre a desesterilização, enzimas chamadas de DNA polimerases vão construindo, catalisando ou sintetizando uma nova fita. Então, isso toma a fita mãe como molde e essas enzimas adicionam nucleotídeos complementares no mesmo sentido. É um processo de replicação, cria-se réplicas. Como as fitas do DNA elas podem ser semiconservativas, apresentam de forma invertida e a síntese em uma fita acontece em um sentido e na outra acontece em um sentido oposto. A imagem, como estamos percebendo, nos mostra o trecho de uma molécula de DNA da esquerda para a direita antes da duplicação. Quando é que ela inicia esse processo de replicação ou duplicação ou transmissão dessas características que estão nesse trecho dessa molécula de DNA inicial? Quando a helicase, que é a ação dessa enzima helicase, vai desenrolar essa fita. Então, na mesma forma que o DNA helicase, a enzima, começa a desenrolar essa fita, para que seja possível o trabalho de conservação, outra enzima, chamada de DNA polimerase, já começa no sentido da direita para a esquerda, na parte que foi separada superior, começa a catalisar, ou seja, a sintetizar uma nova fita, enquanto na parte inferior, da esquerda para a direita, esse DNA polimerase também vem sintetizando uma nova fita, porém, como você pode perceber, nas setas verdes em sentidos opostos. Então, só repetindo, você tem um trecho aí de uma molécula DNA da esquerda para a direita antes da duplicação. Na metade da imagem, por ação da enzima helicase, ocorre a separação das fitas, então que era dupla se transformou em uma fita simples. Porém, agora, para que a replicação ocorra, eu tenho aí
ações de enzimas polimerase fazendo trabalho de síntese de produção de uma nova fita a partir de um molde da fita mãe. Uma no sentido a superior da direita para a esquerda, enquanto a inferior no sentido da esquerda para a direita. Paralelo à replicação, né, as etapas do processo da formação de uma nova fita de DNA sobre o processo de condensação da cromatina, no nucleolo também está acontecendo uma transcrição, ou seja, um outro processo pelo qual uma molécula de RNA é produzida usando como molde o DNA. Então, esse RNA ele é sintetizado por um processo denominado transcrição, e o trecho da molécula DNA onde está localizado um gene a ser transcrito abre-se e nesse ponto inicia-se também o emparelhamento de nucleotídeos do RNA. Esses processos vão depender da ação de uma enzima chamada agora de RNA polimerase. Então, contemplado assim ou completado o emparelhamento também de todo esse processo, o RNA ele se solta para que não prejudique o processo de semiconservativo de duplicação do DNA. Então, é como se o RNA primeiro fizesse toda essa transcrição enquanto a fita de DNA está inativa para que seja possível acontecer o processo de replicação. Já que nós compreendemos a estrutura do núcleo na intérfase, que é o período que antecede a divisão celular, e os processos que ocorrem no núcleo nessa fase do ciclo celular, toda a duplicação do DNA, como a gente entendeu, né, a replicação e a transcrição gênica em moléculas de RNA, agora eu preciso analisar o que é que vai acontecer com o núcleo e com a célula como um todo nos processos da divisão. Então, nos eucariontes existem dois tipos de divisão celular. A mitose, que uma célula dá origem a duas outras com o mesmo número de cromossomos da célula inicial, é o tipo de divisão realizado quando há reprodução assexuada, tanto em seres unicelulares como em seres pluricelulares, e que vai ser responsável pelo crescimento do organismo e também regeneração dos tecidos. E o outro é a meiose, uma célula dando origem a outras quatro, cada uma com a metade do número de cromossomos da célula inicial. Então você tem aí gametas, na maioria dos casos, que são formados por esse processo. De acordo com o número de cromossomos, a célula ela pode ser diploide ou haploide. Atente-se à imagem. Células diploides, elas apresentam pares de cromossomos homólogos e são representados pela denominação 2Ns. E as células haploides, elas apresentam apenas um dos cromossomos de cada par de homólogos e essa célula é representada pela letra N. Então, os cromossomos homólogos, eles têm genes relacionados aos mesmos caracteres e situados em posições correspondentes. O lugar que cada gene ocupa no cromossomo é chamado loco ou locus gênico. Assim, os cromossomos homólogos eles apresentam a mesma sequência de locus gênico. Na mitose, uma mãe 2N, como você pode ver aí, com 46 cromossomos, dá origem a duas células 2N, células idênticas, clonadas, com o mesmo número de cromossomos. Né? Ou uma célula N com 23 cromossomos, como você pode ver em B, pode dar origem a duas células N com o mesmo número de cromossomos, sendo que na meiose. Então, uma célula 2N, nesse processo meiótico, pode originar 4 células N. Olha aí o esqueminha, né, em A da mitose, antes da divisão celular com 46 cromossomos e após a divisão celular com 46 cromossomos. Chamamos isso de 2N. 2N, 46 cromossomos. Né? E na meiose, você tem a célula mãe, antes da divisão celular, 2N com 46 cromossomos. E após o processo de divisão celular, você tem aí
cada uma célula nova com N, ou seja, metade do número de cromossomos, 23 cromossomos, dando origem a 4 novas células idênticas. Mitose, uma célula dá origem a 2 outras com o mesmo número de cromossomos, e meiose, uma célula dá origem a outras 4, cada uma com metade do número de cromossomos da célula inicial. Só para ficar bem claro essas ideias de divisão celular, na espécie humana, por exemplo, as células que formam o corpo, células somáticas, são diploides, 2 Ns. E as células que se destinam à perpetuação da espécie, os gametas, são haploides, Ns. Então você tem células que se dividem por mitose, na reprodução dos unicelulares, no desenvolvimento de seres pluricelulares e na reparação de partes perdidas. Já as células que se dividem por meiose, especificamente para a reprodução, ou seja, para a formação de gametas ou de esporos. Cada espécie de ser vivo, ela apresenta um número típico de cromossomos em suas células. Na espécie humana, as células somáticas têm 46 cromossomos, cada uma, distribuídos em 23 pares de cromossomos homólogos. Ao sofrer mitose, essas células somáticas que formam o corpo, cada uma célula origina 2 com o mesmo número de cromossomos, ou seja, 23 pares, mantendo, portanto, o número de cromossomos de cada célula inicial. Porém, na formação dos gametas, uma célula inicial diploide com 46 sofre meiose e os cromossomos homólogos se separam. Assim, cada célula origina outras 4 com metade do número de cromossomos da célula inicial, isto é, 23 cromossomos cada uma. Então, só para a gente ter uma ideia, né, que esses gametas eles vão ser responsáveis por perpetuar a espécie, quando vai ocorrer a fecundação, um óvulo e um espermatozoide se unem, recompondo o número diploide da espécie. Então você tem aí 46 cromossomos, né? Porém, na fecundação vem 23 do gameta masculino com 23 do gameta feminino. E formando aí novos pares, 23 novos pares de homólogos. Os 2 cromossomos que formam um par possuindo a mesma sequência de genes ou as mesmas características genéticas. Células diploides, né, e células haploides, como acabamos de conhecer, com os seus cromossomos aí homólogos. Perceba que nesse esquema de célula 2N com 4 cromossomos, ou seja, diploide mesmo tendo 4, os pares são homólogos porque os genes se encontram em cada cromossomo, aí se você olhar o rosa e o verde, na mesma posição, no mesmo loco, formando assim o par de cromossomos homólogos. Assim como, quando ele se tornar haploide, veja na segunda imagem aí, apenas um rosa, né, porque agora ela é N, haploide, apenas um rosa e um verde, mas conservando aquele gene, como a gente viu, que é semi-conservativa, naquela posição, naquele local, né, definido, ocupado pelo gene daquele cromossomo. Então, ficou entendido que após a fecundação por células haploides é restabelecido o número dos cromossomos daquela espécie, formando assim uma célula nova diploide. Antes dos processos de divisão acontecer, nós precisamos entender o ciclo celular. Uma célula, ela não está permanentemente se dividindo, ela não está permanentemente em mitose, meiose, ela não está sempre se dividindo. A maior parte da vida da célula é representada pelo período entre uma divisão e outra, que é a intérfase. Então, no ciclo celular, deve ser considerados o momento de intérfase, em que a célula-mãe não está se dividindo, e o momento de mitose, em que uma célula-mãe se divide em 2, ou meiose, que se divide em 4. Porém, nós vamos aqui, com a ajuda desse esquema, analisar o ciclo celular, onde irá ocorrer o processo de intérfase, né, o tempo de duração da intérfase, entender isso, e o tempo de duração, claro, intérfase em 3 fases, e o tempo de duração da mitose em 4 fases. Veja bem,
Na intérfase são definidas 3 fases, a G1, a S e a G2, como você pode ver aí na imagem. Então, na G1, que é a primeira fase da intérfase, não há atividade relacionada com os processos de divisão. A letra G deriva da palavra inglesa gap, que significa intervalo. Nessa fase, cada cromossomo contém uma só molécula DNA, falando-se em uma só cromátide. Todos os cromossomos apresentam uma região especial chamada centrômero e em cada extremidade livre um telômero. Chegando na fase S, ocorre a duplicação do DNA de cada cromossomo. S porque síntese, no caso, né, a produção do DNA. Cada cromossomo passa a ser formado por 2 cromátides, o que ficam unidas pelos seus centrômeros, e essas cromátides são chamadas de cromátides irmãs. Cada cromátide irmã irá consistir em uma única molécula de DNA. Então essa é a segunda fase da intérfase, onde ocorre a duplicação dos cromossomos. E na terceira fase da intérfase, que é a G2, G, né, repetindo, de gap, que ainda está no final do intervalo, mas que a síntese agora de DNA já se completou e é a fase que irá anteceder a mitose. Agora vamos entender as 4 fases da esquerda para a direita. Você tem o final da intérfase, né? E agora a primeira fase, prófase, segunda fase, metáfase, terceira fase, anáfase, quarta e última fase, telófase. Então, se você analisar da esquerda para a direita, obedeceu etapas, fases, onde você tinha o final do intervalo, que é a intérfase, para início do processo de divisão celular por mitose, onde aconteceu aí 4 fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Esse é o processo de divisão celular equacional, pois forma células filhas com o mesmo número de cromossomos que a célula-mãe. Diferenças entre o processo, as fases, né, de prófase, metáfase, anáfase e telófase, entre a mitose animal e a mitose vegetal. Basicamente, na mitose da célula animal, ela vai ocorrer com os centríolos, como você pode ver aí na imagem acima. Então, nós chamamos de cêntrica. Ocorre também a formação do áster, e a gente chama de astral. E também o citoplasma divide-se de fora para o centro, onde esse processo é chamado de citocenese ou centrípeta. Já na mitose da célula vegetal, os termos que nós vamos chamar são acêntrico, pois ocorre sem centríolos, anastral, porque ocorre sem formação de áster, e citocenose centrífuga, porque o citoplasma divide-se de dentro para fora. A imagem retrata bem agora a fase da meiose, as 4 fases da meiose, né? E 1 e meiose 2, e vejam o que acontece com as estruturas, tanto de uma célula animal como de uma célula vegetal. Por fim, também é importante entendermos como acontece o processo de divisão celular entre os seres unicelulares procariontes, que é o mais conhecido, o processo de divisão celular das bactérias. Então, nos procariontes, a divisão celular é mais simples e não ocorre por mitose. Ela se inicia com o alongamento da célula-mãe e a duplicação do cromossomo, que é o único e circular. Como você pode ver, ela é formada por apenas uma molécula de DNA. A seguir, ela continua com o alongamento da célula e ocorre a invaginação da membrana plasmática na região mediana, separando as 2 células filhas. Então, como você pode ver, nos procariontes não há formação de gametas, nem tampouco meiose. É isso aí, turma. Nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o núcleo, as estruturas, as funções, os processos de divisão celular. Bons estudos a todos e um forte abraço.